Olá, nosso tema hoje é a epidemiologia, a vigilância epidemiológica e o controle da esquistossomose mansônica. Então, nós vamos apresentar o ciclo de transmissão, as intervenções de vigilância, prevenção e controle e a distribuição da doença no mundo e no Brasil. E a gente espera que vocês consigam, após esta aula, reconhecer o papel do sanitarista nas atividades de vigilância, prevenção e controle dessa doença e reconhecer as potencialidades e limitações das intervenções que são feitas. Bom, essa é uma doença parasitária, né? Então, um euminto, um verme, o agente etiológico, e no ciclo de transmissão dele, estão envolvidos dois hospedeiros, um definitivo e um intermediário. Então, nós temos o homem como o hospedeiro definitivo, no qual o verme chega à sua forma adulta e tem sua reprodução sexual, possibilitando que os ovos sejam eliminados no meio ambiente. Alguns primatas não humanos, marsupiais, ruminantes, roedores e lagomorfos são os coelhos, né? Eles são permissivos, ou seja, eles se infectam pelo cistossoma. Mas o papel deles, se eles têm algum papel na manutenção da doença humana, não está claro. E o hospedeiro intermediário são os caramujos, né? Então, são gastrópodes, né? Quer dizer, que eles andam com o pé ou com a boca, né? A boca e o pé são o mesmo órgão. Aquáticos, né? Vivem na água e da família Planorbidae e do gênero Bionfalaria. Nesses hospedeiro intermediário, o cistossoma faz uma fase de reprodução assexuada. Então, o ciclo de transmissão, né, a estrutura epidemiológica é complexa. Para que aconteça a transmissão, é necessário que haja o ser humano infectado, haja o hospedeiro intermediário, o caramujo e o verme, o cistossoma. E, além disso, condições ambientais adequadas. Quais são essas condições ambientais? Que existam coleções hídricas, ou seja, que existam corpos de água, né? Ou com pouca correnteza ou água parada. No Brasil, a gente tem 3 espécies de moluscos, né? De caramujos envolvidas na transmissão da esquistossomose. São a Bionfalaria glabrata, a Bionfalaria tenegófila e a Bionfalaria stramínea. E esses caramujos, eles estão presentes em 24 estados brasileiros. E aqui a gente vai ver o ciclo de transmissão. Então, começando aqui com os ovos, né, que chegam num curso d'água, numa lagoa, num riacho, num rio. Então, quando esses ovos têm contato com a água, eles eclodem e liberam uma outra forma do cistossoma chamada miracídio. Esse miracídio vai nadando até achar um caramujo. No caramujo, ele vai penetrar no caramujo e vai se transformar em outra forma, no esporocisto. E vai haver a reprodução assexuada. Após essa fase, eles vão sair do caramujo, vão sair nadando, também de uma nova forma, uma nova metamorfose, que são as cercárias. Então, essa cercária, ela vai procurar o ser humano. Então, ela tem sensores químicos que permitem que ela detecte que tem um ser humano nadando ou que entrou naquele corpo d'água. E aí ela vai nadando até o ser humano e ela penetra ativamente, ela perfura a pele do ser humano e entra no ser humano. E nesse movimento ela perde a cauda. E
Então ela se transforma uma nova metamorfose, vira um esquistossômulo, que vai para a circulação sanguínea e passa pelo pulmão e vai acabar chegando no local onde ela vive. Então ela gosta de viver no sangue portal, na veia porta, no fígado. Então é um verme que não mora no intestino, ele mora na veia porta, no fígado. E lá na veia porta é que o casal vai se encontrar. Então, o macho e a fêmea vão se encontrar e vão se unir e ficar juntos pelo resto da vida deles. E quando está na hora da oviposição, ou seja, quando a fêmea tem ovos, ela nada pela corrente sanguínea para as veias mesentéricas, as veias do intestino. E lá ela deposita seus ovos para que eles cheguem na luz do intestino e sejam eliminados nas fezes e o ciclo comece de novo. Então, vai ter de ter fezes que chegam com ovos em contato com cursos d'água. Aqui a foto do casal, né? Então, a fêmea é essa maior, né? Em forma de fita, e ela envolve o macho, que é esse em forma mais cilíndrica. E aqui é uma foto de uma infecção experimental, né? De um camundongo, onde a gente vê o vermezinho aqui escurinho dentro da veia. Aqui são as 3 espécies de caramujos que existem no Brasil. A glabrata, caramujos envolvidos com a transmissão. A estramínea e a tenegófila. E aqui são situações nas quais as pessoas frequentemente se expõem ao cistosoma, a esse ciclo de transmissão. Então, para atravessar um córrego num lugar onde não tem ponte, ao trabalhar aqui, por exemplo, esse trabalhador está colhendo areia, né, para a construção civil, e aqui para a gente ter uma ideia do tamanho do caramujo, né? Então a gente vê aquela foto dele sozinho, a gente não tem a ideia do tamanho. Então o dedo humano e o tamanho dos caramujozinhos. E aqui uma outra situação na qual também é frequente a transmissão. Então, pessoas lavando roupa na margem do rio, de um curso d'água. E aqui onde estão onde se distribuem as 3 espécies. Então a gente vê a Bionfalaria glabrata, ela tem a área de concentração dela na Bahia, né, avançando por Sergipe, Alagoas e Pernambuco, principalmente, e também em Minas, no Espírito Santo, interior de São Paulo, aqui no limite com o Paraná. A tenagófila, a gente vai ter principalmente no litoral mais do sudeste e do sul, então do Espírito Santo, Rio, no interior de São Paulo e descendo até Santa Catarina. E a estramínea predomina principalmente na Bahia e em Minas, mas também está bastante disseminada pelo Nordeste. Então, repetindo, né, como é que se transmite para o ser humano? As cercárias vão penetrar ativamente na pele. Para que isso aconteça, é preciso que hajam coleções hídricas, rios, lagoas, córregos contaminados por cercárias. E como é que essas cercárias chegaram no rio? Pelas fezes humanas que foram depositadas em algum lugar e chegaram no rio. Então, as coleções hídricas com água parada ou pouca correnteza, que são utilizadas para atividades profissionais, agricultura, pesca, lavagem de roupa, ou para atividades de lazer, quem vai nadar, quem vai pescar em lagoas e rio, com a presença de caramujos infectados, compõe o ambiente, a situação na qual a transmissão se viabiliza. O período de incubação é contado a partir do momento que o indivíduo se infecta, né, quando as cercárias penetraram na pele dele, até quando ele tem vermes que conseguem já eliminar ovos. Então, a gente não conta o período de incubação até o aparecimento dos sintomas, e sim até o período que ele começa a eliminar ovos. Então, esse período dura de 1 a 2 meses. E o ser humano, uma vez infectado, ele pode eliminar ovos
por um período de 6 a 10 anos, e muitas vezes chega até a 20 anos, que é o tempo de vida dos cistossomas na circulação porta, né? E os hospedeiros intermediários, os caramujos, eles começam a eliminar cercárias de 4 a 7 semanas depois de eles terem sido infectados pelos miracídios. E o caramujo, que vive cerca de 1 ano, uma vez infectado, ele vai passar assim até o fim da sua vida. Então, só sintetizando, né, a estrutura epidemiológica da esquistossomose, portanto, é complexa, exige uma série de fatores que atuem em conjunto para poder acontecer. Então, um hospedeiro humano que vai se expor a uma coleção hídrica contaminada, que tem o hospedeiro intermediário, que tem o caramujo. Então, tem várias espécies também de esquistossoma, mas no Brasil só uma. E tem de ter a condição ambiental. Então, tem de ter coleções hídricas paradas, com pouca correnteza, contaminada com fezes humanas e com condições climáticas adequadas, com a temperatura da água entre 5 e 36 graus e abundância de luz. Então, ele não é muito exigente quanto à temperatura, né? Só não vive nas temperaturas muito frias. E como é essa doença, né? Então, a doença tem várias fases. Ela tem uma fase aguda, pode ter uma fase aguda, que é quando o indivíduo acabou de se infectar, e uma fase crônica. E essa fase aguda, ela pode ter um sintoma, pode ser uma esquistossomose aguda, ou o indivíduo, a grande maioria das pessoas, não vai sentir essa fase aguda, vai ser assintomático. E a forma crônica pode ser hepatointestinal, ou seja, que envolve o fígado e o intestino, e pode ser a forma hepatoesplênica, que envolve o fígado e o baço. E essa, por sua vez, pode ser compensada ou descompensada. E aqui a gente vê um quadro grave da forma hepatoesplênica descompensada, que dá ascite, né, o acúmulo de líquidos nas membranas aqui que envolvem o intestino. Do peritônio, né? Bom, a forma aguda pode ser, quando o indivíduo apresenta uma forma aguda, então é aquela fase quando ele acabou de se infectar. Então ele pode ter uma doença febril, pode ter um pouco de febre, ficar com um mal-estar geral, pode ter uma pequena hepatomegalia e esplenomegalia, pode aumentar um pouquinho o fígado e o baço, mas que depois volta ao normal. Pode ter um pouco de tosse, porque tem aquele ciclo pulmonar do verme. Pode ter diarreia, pode ter dor abdominal, pode ter um exantema, pode ter sinais neurológicos, e isso é autolimitado, dura de 20 a 30 dias e depois o indivíduo sara, fica bom de novo, embora com o verme na sua circulação portal. E, ao final dessa fase aguda, o exame de fezes vai dar positivo. A forma crônica mais frequente é a hepatointestinal. Então, mais de 90% dos casos que chegam na forma crônica vão ser da forma hepatointestinal. Às vezes ele tem um pouco de diarreia que passa, um pouco de dor abdominal que passa, não tem repercussões sistêmicas, ou seja, ele não fica mal porque está com esquistossomose, e o diagnóstico é feito pelo exame de fezes. Então, quando faz um exame de fezes, acaba descobrindo que o indivíduo é portador de esquistossoma e ele não tem sintomas, ele não tem nada que indique que ele tem isso, a não ser esses sintomas inespecíficos. Às vezes tem um pouco de diarreia, às vezes um pouco de dor abdominal. E a fase crônica pode ser a forma hepatoesplênica, né, que envolve o fígado e o baço, que pode ter hipertensão portal, ou seja, hipertensão do sistema da veia porta, e sem hipertensão e com hipertensão, e pode ser compensada e descompensada. Nessa forma descompensada, ele pode ter sangramento de varizes de esôfago e do fundo gástrico, então ele vai vomitar sangue. Pode ter ascite, que é a barriga d'água,
e pode ter elevação de enzimas hepáticas no exame de sangue. Então, aqui são algumas fotos de pacientes com a forma hepatoesplênica descompensada. Esse aqui é o mesmo paciente que foi submetido a um procedimento cirúrgico e melhorou, e logo depois, quando ele já estava dessa forma aqui, ele morreu. Como é que funciona isso aqui? Veja só, o verme ele vive na circulação porta. Então, quando a fêmea vai ter a oviposição, ela vai nadando até as veias mesentéricas, as veias que irrigam o intestino. E ela põe os ovos na parede da veia e vai pondo um ovo de cada vez para que o segundo empurre o primeiro, o terceiro empurre os outros dois, porque eles vão passar pela veia para chegar na luz do intestino, para sair nas fezes. Então, muitas vezes, primeiro, alguns desses ovos, eles podem não ser corretamente empurrados ali na parede da veia e ganhar a circulação. E a veia mesentérica, então, vai seguir o fluxo do sangue e vai chegar no fígado. E quando ele chegar nos capilares do fígado, na microcirculação do fígado, ele vai entupir o capilar. E aí um ovo, 2 ovos, centenas de ovos vão causar estase no fígado, vão interferir na circulação portal. E isso vai gerar esse tipo de sintoma, né? O problema da hipertensão portal vai gerar a ascite, a criação de circulações colaterais e hemorragias, né? Que podem ser hemorragias gástricas ou esofágicas, porque criou varizes, né? As veias cheias de sangue no estômago ou no esôfago. E qual o tamanho desse problema? Então, é um problema grande em uma parte do mundo. Então, a estimativa da Organização Mundial da Saúde é que tenha mais de 200 milhões de portadores, ou seja, o tamanho da população brasileira, distribuídos em 74 países. E entre 40 e 280 mil óbitos ao ano causados por esquistossomose. Então, ela é endêmica, né? Quer dizer, em 20 desses 74 tem uma ocorrência esporádica. E em 54 países a esquistossomose é endêmica. A maioria deles fica na África subsaariana, ou alguns países também do norte da África, como o Egito, a Líbia. Nas Américas existe no Brasil, na Venezuela, no Suriname e em algumas ilhas do Caribe, mas 90% dos casos estão na África subsaariana. E mundialmente, tem 5 espécies envolvidas na esquistossomose. A que existe aqui no Brasil é a Mansone, tá certo? Mas uma que é muito importante, duas muito importantes são o Schistosoma hematobium e o Japônico. E eles causam uma doença um pouco diferente, porque esses 2 vermes eles não vão para o intestino. Eles vão fazer a oviposição deles nas veias que irrigam a bexiga e os ovos são eliminados na urina. Então tem uma pequena diferença. Aqui são os países, né? Quanto mais escuro, mais vermelho, é onde tem a maior intensidade, a maior prevalência da infecção. Então, vocês veem que está aqui em Moçambique, né? Tanzânia e na ilha de Madagascar, né? E algumas partes aqui do Brasil, da Venezuela e do Suriname. E aqui no Brasil, onde é que tem esquistossomose? Então, a gente vai ver que tem em grande parte do país, mas alguns estados brasileiros concentram o maior número de casos. Então, a positividade em exames de fezes é um indicador usado pelo programa de controle. Então, a gente vê aqui, abaixo de 5%, os que estão em verde, entre 5 e 15, os municípios que estão em amarelo, e acima de 15, os que estão em vermelho.
Então, a gente vê que a área de transmissão se estende do litoral do Nordeste, tem um pouquinho no Ceará, mas principalmente do Rio Grande do Norte até a Bahia, interior da Bahia e norte de Minas, nordeste de Minas. Tem um foco também, alguns focos aqui no Maranhão e outros de pequena monta no resto do Brasil. E aqui a gente vê, até 2012, o desempenho do programa de controle, entre 2000 e 2012. Então, a gente vê nas barras o tamanho da população examinada, ou seja, quantos exames de fezes para esquistossomose foram feitos, e na linha vermelha a proporção de positivos. Então, vocês veem que a positividade ficou entre 7% e 5% na média desses anos aqui. E alguns anos chegou-se a fazer 3 milhões de exames. Qual o problema desse programa que a gente vai ver a seguir? Esse era um programa federal até o ano 2000, até 1999. Então, ele era executado pela Fundação CESP e pela SUCAM, do âmbito do Brasil. Só que essas duas instituições, elas foram extintas, e foi criada a Fundação Nacional de Saúde na década de 90, e a partir de 99, essas ações foram descentralizadas para os municípios, para o SUS. E os municípios, muitas vezes, não têm interesse ou não têm recursos, as duas coisas juntas, e não têm liderança técnica, em grande parte, para manterem o programa. Então, o programa de controle está diminuindo no Brasil. E a gente vê, então, de 2008 a 2017, a gente tem uma queda muito grande no número de positivos, né? Então, o número de positivos tem caído muito. E é um reflexo também do número de exames que vem sendo realizados, tá certo? Então, nós temos casos confirmados notificados, né? Nesse período, a gente observa que está havendo uma queda no número de casos confirmados. E essa queda reflete o desaparecimento dessa ação que era conduzida pelo programa de controle. Qual era a ação principal? Era a realização de inquéritos coproscópicos nas escolas do ensino fundamental. Então, todo ano, os agentes da SUCAM e da FUNASA, iam nas escolas dessas regiões endêmicas e faziam uma rodada, um inquérito coproscópico. Todo mundo, todas as crianças eram instruídas a levar uma amostra de fezes num determinado dia, que eram recolhidas, era mandado para o laboratório, se fazia o exame e se tratava quem dava positivo. E com o retraimento do nível federal, os municípios, aos poucos, foram abandonando essa ação de inquéritos coproscópicos. A gente vê que a mortalidade e as internações hospitalares, elas continuam nesse período aqui, que vai dessa análise que foi do ano 2000 até o ano 2012. Então, a gente tinha uma redução da mortalidade e uma redução também das internações hospitalares no período. E essa mortalidade, ela se distribui desigualmente, mesmo nos locais endêmicos. Então, ela é maior em Pernambuco, Alagoas e Sergipe, seguido da Bahia, Espírito Santo, Minas, São Paulo, Rondônia e menor nos outros estados. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem também uma queda do número de casos autóctones detectados, né? Então, casos autóctones, casos que se infectaram aqui no próprio estado de São Paulo. Um pouco também, embora o programa federal nunca tenha funcionado direito, nunca funcionou aqui no estado de São Paulo, essa era uma atribuição sempre feita pela Secretaria Estadual, sempre feita pela SUSEM, também o programa foi descentralizado aqui para os municípios e depois disso a gente tem uma perda na sua execução. E onde é que tem esquistossomose aqui no estado de São Paulo? Então, alguns municípios que têm grande quantidade de migrantes internos, ou seja, migrantes principalmente vindos do litoral nordestino, Bahia e norte de Minas Gerais. E
áreas com ocupação irregular, né, na Baixada Santista, no Vale do Ribeira, no Vale do Paraíba e nas regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas. As faixas mais acometidas são de 5 a 14, 15 a 34 anos, a maioria do sexo masculino. Então, onde é que ocorre essa transmissão aqui em São Paulo? Então, diferentemente do Nordeste, daquelas situações de lavar roupa, de viver próximo ao rio, na zona rural, de recolher areia do rio, aqui em São Paulo a transmissão está associada principalmente à atividade de lazer. Então, são crianças e adolescentes, geralmente meninos, que vão nas lagoas, nas periferias de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, para atividade de lazer. No Vale do Ribeira, a gente ainda tem um pouco daquela transmissão parecida com o Nordeste. Vai lavar roupa no rio, vai colher areia, vai fazer alguma atividade profissional no rio. Mas nas regiões metropolitanas é principalmente pela atividade de lazer. E aqui a gente vê onde é que tem esquistossomose. Esse aqui é de 2003 a 2010, então a gente tinha o foco na Grande São Paulo, na Baixada Santista, no Vale do Paraíba, em Campinas, aqui no litoral sul, principalmente Peruíbe, e focos em Araraquara e Ribeirão Preto. Nessa fase mais recente, então de 2007 a 2018, a gente destaca ainda o foco do município de São Paulo, de Peruíbe, Campinas e Vale do Paraíba. Esse município, se eu não me engano, o município com maior número de casos é o município de Jacareí. E aqui a gente vê os números, né? Então, a gente tem no estado de São Paulo uma redução na detecção de casos autóctones, né? E uma redução também no número de casos importados, ou seja, pessoas que, quando se faz a investigação, se conclui que muito provavelmente chegaram ao estado de São Paulo já infectadas. E há também alguns casos indeterminados, né? A gente não sabe se pode ter sido uma transmissão local, autóctone, ou pode ter sido transmissão importada, né? A investigação epidemiológica foi inconclusiva. E os municípios com maior número de casos autóctones entre 2011 e 2016 foram Campinas, Peruíbe e São Paulo, que concentram mais de 1/3 dos casos autóctones do estado. Qual é o objetivo do programa de controle? Então, reduzir a ocorrência de formas graves, reduzir a prevalência da esquistossomose, limitar a expansão geográfica e avançar na direção da eliminação. É uma doença de notificação compulsória, então os casos são classificados como autóctones, importados ou indeterminados, e naquelas regiões endêmicas, principalmente litoral do Nordeste, norte de Minas, é recomendada a realização dos inquéritos coproscópicos anuais em escolares. Também faz parte do programa o mapeamento das coleções hídricas com transmissão e a investigação malacológica, principalmente em focos novos e focos desconhecidos. Ou seja, vai se investigar quais as espécies de moluscos, quais as espécies de caramujo existentes que possibilitam, que viabilizam aquele foco de transmissão. E o mapeamento das coleções hídricas permite identificar onde está havendo a transmissão. E quais são as medidas de controle? Então, primeiro, a educação em saúde, quer dizer, então, informar as pessoas que isso ocorre nas suas comunidades e que discutir com elas possibilidades de evitar a exposição às coleções hídricas. E o tratamento. Então, existe um medicamento que é usado para o tratamento da esquistossomose, é o praziquantel, e existe a proposta do tratamento coletivo. Como é o tratamento coletivo? Quando a prevalência atinge um determinado nível numa comunidade, esse nível foi estabelecido no Brasil em 25%, se indica o tratamento coletivo, ou seja, o tratamento para toda a população, independente de sem precisar fazer o exame de fezes.
Menos de 15% trata apenas os casos, e entre 15% e 25% trata o caso e quem convive com ele, as pessoas do mesmo domicílio. A partir da década de 70, que foi quando apareceu quando apareceu o primeiro medicamento para tratar a esquistossomose, foi feito pela SUCAM e pela Fundação CESP, na época, programas de tratamento coletivo em grande escala no Nordeste e no Norte de Minas. E esses programas tiveram um impacto na redução da prevalência e na redução da ocorrência de casos graves também. Mas isso aqui não resolve o problema, tá certo? Fazer educação em saúde, tratar, a gente está mitigando o problema, mas as condições que desencadeiam a esquistossomose permanecem lá, que são ligadas à falta de saneamento. Então, a solução para a esquistossomose é o saneamento ambiental. Então, muitas vezes envolve aterro, drenagem, retificação ou canalização de cursos de água, o esgoto sanitário e o tratamento de efluentes. Então, não basta só ter a rede coletora de esgotos. Se a gente lança o esgoto in natura no curso d'água, no rio, você vai possibilitar que ocorra a formação de locais, de focos de transmissão. E isso é o que ocorre aqui na cidade de São Paulo, em Campinas, nesses focos aqui do estado de São Paulo. Então, as cidades têm esgoto, mas não tratam esgoto e jogam esse esgoto bruto nos rios. E aí acaba, quem vai nessas lagoas e nos rios para tomar banho, acaba se expondo à esquistossomose. Uma outra possibilidade é o controle biológico-químico do hospedeiro intermediário. Então, isso já foi usado no passado, né, para tentar reduzir ou eliminar os moluscos, mas se viu que essa era uma medida contraproducente, quer dizer, ela não tinha o efeito desejado. Os moluscos conseguiam se evadir dos venenos, então eles se enterravam na lama do fundo dos rios e das lagoas, esperavam o veneno ir embora, né? E ele tinha pouco efeito e matava outros elementos da fauna que não eram o alvo do veneno. Então, não é uma coisa que é utilizada mais no programa. Como já falei, então, esse programa era um programa federal e um programa estadual aqui no estado de São Paulo até o ano 2000, quando foi descentralizado para os municípios nas últimas 2 décadas. A proposta do programa é eliminar a transmissão nos municípios de baixa prevalência. Então, o Ministério da Saúde, para tentar verificar qual era o tamanho do problema atualmente, contratou a Fiocruz de Belo Horizonte, né, o Instituto René Rachou, para fazer um inquérito nacional de prevalência em escolares. Então, o inquérito sorteou 521 municípios, então 521 municípios selecionados de forma aleatória, e a amostra foi de quase 200 mil crianças e adolescentes. E a prevalência encontrada ficou em torno de 1%. E aqui a gente vê a distribuição. Então, a grande maioria dos municípios não encontrou nada e os municípios com maior positividade foram nos locais que a gente já conhecia. E aqui nessa tabela a gente vê a prevalência por estado. O que chamou a atenção? Chamou a atenção Sergipe, com a prevalência de 8%, e Minas Gerais, com a prevalência de quase 4%. Então, aqui e aqui está o problema mais grave, e nesses locais a gente tem municípios, e muitas vezes não são nem municípios, são comunidades onde essas prevalências altíssimas se mantêm, e o ciclo se mantém, e a possibilidade de uma superexposição e de acontecimento de casos graves. Só para finalizar, a gente lembrar que também, apesar de ser uma doença classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença tropical negligenciada, ela também pode ser emergente. E esse daqui é um fato em 2015, quando surgiu um foco de esquistossomose na Europa. Então, a esquistossomose chegou na Europa, num local de lazer, num local turístico, né, na ilha de
Córcega, né? Então, Córcega é uma ilha aqui do Mediterrâneo que faz parte da França, né? E onde ocorreu esse foco, e esse foco se tornou endêmico, ficou permanente. Então, esse rio, o Rio Cavo, que é onde ocorreu a transmissão, ele agora é um foco permanente do Schistosoma hematobium, aquele que é eliminado pela urina. Então, para a gente lembrar que, mesmo sendo uma doença tropical, que predomina em locais tropicais, e uma doença negligenciada, ela pode virar emergente e ocorrer em locais inesperados, como foi o caso desse foco na ilha de Córcega. É isso, e nós encerramos a esquistossomose.